Olá, buscador da super saúde. O tema de hoje é um tema que eu considero dos mais difíceis que eu já fiz. Eu queria traduzir todo um estudo do que acontece no funcionamento da célula humana que nos permite entender três coisas: como se comporta a saúde do corpo, por que nós envelhecemos e o que deveríamos fazer na célula para rejuvenescer. Entender as reações das células nos permite ter condições para entendermos como se comporta determinado órgão que essa célula funciona, pois nada mais é que um conjunto das células. E conhecendo as células, conhecendo os órgãos, podemos entender como melhorar o funcionamento do organismo como um todo. É esse o trabalho que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Eu preciso que vocês conheçam o limite de Hayflick. Em 1965, há 53 anos atrás, Leonardo Hayflick descobriu que as células humanas só se dividem 50 vezes. Essa descoberta até hoje é válida. A nova célula que resultou dessa divisão é sempre inferior à célula progenitora. Ou seja, a célula resultante tem alguns sinais a mais de envelhecimento. O principal sinal é que toda a nova célula sempre tem um telômero mais curta do que a célula que antecedeu. Telômero, como já falei em outros vídeos aqui, protege aquela extremidade do cromossoma. E no momento da concepção, o telômero é o mais comprido de toda a vida do indivíduo. A cada multiplicação da célula, ele vai encurtando. E ela só se multiplica 50 vezes. Isso nós estamos vendo. Quanto mais a célula se dividir, mais curto é o telômero e menos tempo de vida tem aquele indivíduo. Então, dessa maneira, o envelhecimento biológico, que é a diminuição do telômero, começa exatamente no momento da concepção. Isso não é filosofia, isso é ciência. O organismo está se desenvolvendo intrauterinamente, mas as células estão perdendo ou diminuindo a capacidade de divisão e ficando mais próximas do final da vida. As células de um indivíduo que vive 110 anos ou o que vive 55 anos também só se divide 50 vezes. Então, por que um indivíduo vive o dobro do outro? É porque cada célula deste primeiro vive uma vida útil 2 vezes maior do que a vida útil da célula do segundo. A gente sabe que cada célula tem uma função importante a cumprir dentro do tecido ou do órgão do qual está inserido. À medida que a célula vai cumprindo sua função e sofrendo desgaste funcional, ela sofre um processo intracelular de envelhecimento. Esse envelhecimento tem um nome científico de senescência. Senescência é o envelhecimento celular. Quando o organismo como um todo detecta a célula senescente, ele provoca a morte dessa célula. O nome científico é apoptose. Ele provoca uma apoptose para que venha uma nova célula com o funcionamento, funcionando muito melhor do que a célula que estava envelhecida. Porém, funciona melhor, mas os telômeros vão ficar mais curtos. Esse processo de divisão que leva à diminuição dos telômeros provoca também uma diminuição de outras capacidades potenciais da célula. Se os telômeros diminuem ainda na fase embrionária intrauterina,
está ocorrendo no momento da concepção, antes do nascimento. Mesmo que o organismo esteja num processo de desenvolvimento, de formação de órgãos, isso é desencadeado pelas células troncos, mas as novas células que são desencadeadas pelas células tronco já nascem com o telômero igual das células anteriores. Todas têm o telômero igual. Todas têm o número de divisões a fazer iguais. Então, não importa que a célula nasceu, uma célula nova, ela vai ter a mesma idade de reprodução das células antigas. É difícil um pouco entender isso, mas é assim que funciona. É por isso que a aparência de um indivíduo mais envelhecido, a pele do indivíduo, a célula morre e nasce uma outra célula com a mesma aparência, faltando o mesmo número de divisões que faltam para as 50. Vamos pegar um exemplo de uma expectativa de vida do brasileiro que é 76 anos. Quando ele atinge 38 anos, ele já terá realizado 25 divisões. Só restam mais 25 divisões a realizar. A meia-vida, então, no Brasil, pela expectativa de vida, em média, é 38 anos. Pegando um exemplo do indivíduo com 67 anos, que nem eu, mas que não tenha os cuidados de saúde que eu tenho há 22 anos. Aquele indivíduo médio já terá realizado 43 divisões celulares. Só resta para ele 7 divisões. Pelo IBGE, esse indivíduo médio de 67 anos teria uma estimativa de vida de mais ou menos 9, 10 anos. Então, esse indivíduo resolve entrar num programa de desenvolvimento da saúde que nem o PROCER. Mas ele não vai entrar mais ou menos como entram 90% dos participantes. Ele vai entrar de cabeça. Ele vai colocar a saúde como prioridade máxima da sua vida. Ele vai se dedicar intensamente na aplicação adequada dos recursos de desenvolvimento da saúde que o PROCER preconiza. Rapidamente, ele vai melhorar de forma significativa o funcionamento de todas as células do corpo. As células melhorando vão se comportar como se fossem mais jovens, mas serão as mesmas células. Como elas vão estar funcionando de forma melhor, elas não vão ficar senescentes, elas não vão envelhecer. Não vai ser necessidade de fazer a apoptose para substituí-las. Elas vão sobreviver mais tempo, demorando muito para sofrer essa divisão. Assim, para esse indivíduo, as 7 divisões que faltam podem demorar 30, 40 anos e o indivíduo viver mais de 100 anos. É essa a minha hipótese de vida. Agora, você imagina essa beleza que o indivíduo que só tem mais 7 divisões poder viver, fazer com que essas 7 demorem 30 anos. Imagina um indivíduo que tenha 30 ou 40 anos, que tem mais 25, 30 divisões para realizar. Ele tem condições de prolongar a vida para muito mais de 100 anos. Quem sabe atingindo idades hoje consideradas impossíveis. Quem sabe? Esse prolongamento de vida, ele se dá em cima de melhoria significativa do funcionamento de todas as células do corpo. Ele vai rejuvenescer suas capacidades funcionais, o que não só fará as células viver mais, demorando mais tempo para se dividir, como também, em função dessa melhoria funcional de todas as células do corpo, ele terá todos os órgãos e tecidos do corpo funcionando melhor. E o organismo como um todo vai viver numa alta qualidade funcional, como se ele fosse mais jovem, mesmo tendo apenas mais número limitado. Não aumenta o número de divisões. E por falar no número de divisões, esse raciocínio que eu fiz, ele é lógico, ele é inquestionável, mas não é e nunca será baseado em estudo científico. Um estudo científico como esse precisaria ser feito de forma prospectiva, ou seja, daqui para frente,
durante mais de 5 anos e sempre acompanhando dois grupos, um fazendo um programa como ProSer e o outro como grupo controle, não fazendo nada. Esse estudo nunca vai ser efetuado, pois os cientistas sabem que o grupo de intervenção terá tantos benefícios de saúde, tantas melhorias da sua vida em relação ao grupo controle, que seria antiético, seria desumano manter as pessoas no grupo de controle, de observação, sem permitir que elas se beneficiassem de participar de algum programa de desenvolvimento da saúde. Existe também uma outra possibilidade que eu estava pensando que nunca foi avaliada, eu nunca li sobre isso. Essa certeza científica de que as células humanas se dividem em torno de 50 vezes se deu acompanhando células isoladas do organismo em ambiente de laboratório, onde elas recebem condições adequadas para sobreviver. Mas essas células não estão mais subordinadas ao cérebro reptiliano. Esse cérebro é capaz de provocar reações chamadas horméticas, já falei disso aqui, que tem a capacidade de aumentar o tamanho de telômero, de aumentar o número de mitocôndrias. Ora, se as células humanas ligadas a um organismo vivo e atuante pode aumentar seus hormônios, pode aumentar suas mitocôndrias, tornando-as mais jovens, certamente poderá melhorar a função ou aumentar o número de todas as estruturas intra- e extracelulares, fazendo com que a célula não só demore mais para se dividir, mas quem sabe, será que ela não pode dividir mais do que 50 vezes? De onde é que saiu esse número de 50 das células observadas em laboratório? Mas isso não importa. O que verdadeiramente importa é que podemos fazer com que as células do nosso corpo melhorem o funcionamento de todas as suas estruturas internas e externas também. E mantenha essa capacidade de funcionamento, eu chamo assim de otimizada, durante muito tempo, sem sofrer desse processo de senescência, de envelhecimento e de apoptose, sem precisar dividir-se. Nós podemos estender essa vida útil desse indivíduo com alta qualidade de vida para idades impensadas nesse momento atual. Esse raciocínio, ele é lógico, ele é racional, não tem questionamento, mas não é científico, não tem nenhum estudo que trabalhe com isso. Mas como eu já acompanhei mais de 3.000 participantes do ProSer, eu destaco que tem um grupo desses 3.000, talvez 5 a 10%, que não, eu chamo de um grupo seleto, um grupo que já está atuando na supersaúde, porque além de ter conquistado já a saúde 100%, eles estão subindo o nível de saúde deles, atuando nesse nível de super saúde. Esse grupo que eu estou fazendo parte também, vamos evoluir para um nível de vida que nunca foi descrito em trabalhos de laboratório, avançando com essa saúde mais jovem, em idades, quem sabe, bem mais avançadas. Nesse grupo são pessoas de várias características, de várias idades, pessoas que começaram com mais saúde ou com menos saúde. Você também pode ser um desses privilegiados. É simples, não estou dizendo que é fácil, é simples. Basta investir na saúde das suas células, impedindo elas de ficarem envelhecidas, senescentes e sofrendo a divisão, a apoptose. E é simples fazer isso. Se você aplicar tudo o que eu tenho falado nesses mais de 300 vídeos que estão disponíveis na internet, você vai avançar na qualidade de vida celular. Agora, dia 31 de maio, começa o workshop A Conquista da Super Saúde. Se inscreva, porque eu tenho 4 aulas que eu considero as melhores aulas que eu dei na internet. Eu estou regravando as aulas dos workshops anteriores para elas ficarem melhor ainda. Se inscreva, porque ele é um programa online, gratuito, e fica só
15 dias, menos de 15 dias no ar. Eu sei que esse foi um termo bem abstrato, mas eu descobri com os participantes do processo que quando as pessoas entendem a lógica científica por trás de um comportamento, por trás de uma orientação para a melhoria da saúde, é mais fácil aplicar os recursos da saúde quando a gente sabe a base racional e científica por trás dela. Espero que você tenha gostado desse tema. Comente aqui embaixo o que você achou dele, porque para mim foi um tema difícil de fazer. Eu demorei muito para montar esse raciocínio, mas eu acho que eu atingi o meu objetivo, que era explicar de uma maneira fácil. Eu quero desejar a todos vocês um forte e fraterno abraço. E para aqueles de vocês que estão lutando para conquistar uma saúde melhor, eu quero desejar que consigam conquistar mais do que a saúde 100%, que consigam conquistar a super saúde. Até a nossa próxima live.